Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 515, né? E também no Livro dos Espíritos, nós vamos hoje para a questão de número 408. Onde Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso acontece comigo 24 horas, vamos assim dizer. Porque aí você fala assim, mas 24 horas, então você não dorme. Eu durmo pouco. Então, mas eu não sei se isso já aconteceu com você. Por exemplo, você está você é dona de casa, vamos pensar assim. Você é dona de casa, você está pensando assim, você pensa assim, eu vou fazer o almoço. Só que aí você prepara todos os alimentos ali para fazer o almoço. Mas de repente você percebe que parece que existe alguém conversando lá dentro, né, da sua mente. E você está ali preparando o arroz, preparando o feijão, preparando a salada, mas parece que tem uma voz lá dentro assim da sua cabeça. Assim que eu terminar o almoço, eu vou varrer a garagem, eu vou varrer o passeio, né, à frente de casa. Ou, por exemplo, será que vai chover hoje? Esse sol quente, será que vai chover? Mas você está empenhada ali naquela preocupação ali em fazer o almoço. Você está pensando no almoço, mas é como se fosse dois pensamentos. Um pensamento está voltado ali para o fogão e o outro pensamento parece estar vago. Parece que ele está viajando. Vamos pensar assim também. Você está ali fazendo o almoço, você está pensando, você está preocupado com os filhos, com a família, com os irmãos, né? Mas de repente parece que vem aqueles pensamentos assim: vou ligar para o meu tio, vou ligar para minha tia, vou ligar para minha madrinha, vou ligar para minha irmã, vou ligar para o meu irmão. Você entendeu? Que é como se fosse dois pensamentos. É isso que Kardec está perguntando. Olha só. E qual a razão de ouvirmos, algumas vezes, em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo
tem com o que nos preocupa. Naquele momento ali, o que te preocupa? Não é o almoço que você está fazendo? Não é a casa que você está limpando? Não são as roupas que você está lavando? Não é? Não são os móveis que você está limpando? Então, mas ao mesmo tempo que você está fazendo isso aí, tem um outro pensamento te dizendo: vou ligar para o meu tio, vou ligar para minha tia, vou ligar para minha madrinha, vou ligar para o meu pai, vou ligar para minha mãe, vou ligar para fulano, para cicrano, para bertano. Dois pensamentos ao mesmo tempo. Será por que isso acontece com a gente, né? Isso acontece comigo sempre. Tem dia que isso é tão intenso em mim que me cansa, me estressa. Eu fico irritado, eu fico nervoso. Porque eu não sei se você sabe que pensar desgasta energia. Pensar desgasta energia física, energia mental, desgasta. E aquele desgaste leva você a um cansaço mental, leva você a um estresse, leva você a um descontrole, um nervosismo. Então, vamos ficar sabendo aqui, pelos bons espíritos, por que que isso acontece. Eu sei já, mas eu tô, né, viajando na história assim para nós estudarmos junto. Os bons espíritos dizem assim, ó, é fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Olha só para você ver. É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Agora, isso é relativo e também é complexo, entendeu? Porque ele pode acontecer tanto no estado de vigia, né? Quanto não. Então, por isso que nós tivemos que dizer, isso é relativo ou não. É relativo ou é complexo. Porque cada caso é um caso. Isso não acontece com todo mundo. Isso acontece com algumas pessoas, né, que nestes quadros aqui dito pelos bons espíritos se encontra, como por exemplo, olha só, quando os sentidos começam a entorpecer, é quase sempre fraco eco do que diz um espírito
que convosco se quer comunicar. Aí, Allan Kardec vai para a pergunta de 409. E ele pergunta assim, ó: doutras vezes, no estado que ainda não é bem o do adormecimento, né? Porque o tema é o sono e os sonhos, né? Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras, cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Por que aquilo acontece? Efeito de visão ou de imaginação? É aí que nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque veja bem, eu vou repetir novamente a pergunta, porque eu já sei, mas vamos repetir. Kardec pergunta assim, porque isso acontece conosco. Acontece com a maioria das pessoas. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, você deita, né? Você coloca o teu corpo lá na cama e ainda não é aquele estado de adormecimento, né? Então, estando com os olhos fechados, então você fecha os olhos, né? Você fecha os olhos ali, sabe aquelas pessoas assim que fica procurando carneirinho para contar? É como se fosse assim. Mas esse negócio de carneirinho, isso é história, tá? Eu só tô dizendo assim, você ainda não está adormecido, né? Então você deita, você apaga a luz do quarto, e você deita e você fecha teus olhos, como se você fosse meditar. Você entendeu? Aí vemos, durante esse período, nós vemos algumas imagens distintas, né? Algumas figuras cujas mínimas particularidades percebemos, né? A gente vê assim com os olhos fechados ali naquele momento ali que não é ainda o adormecimento. Você entendeu, né? Você só fechou os olhos para descansar, você vai dormir, daqui a pouco você dorme. Daí a alguns minutos você dorme. Mas ali você ainda não dormiu, né? Então você fecha os olhos e você, de repente, você começa a ver algumas imagens distintas, né? Você começa a ver assim aquelas imagens assim, tapera véia, nem é tapera velha, tapera véia, para ficar mais bonito, mais gostoso o trem mesmo. Tapera véia. Às vezes vem a imagem de uma pessoa, de um amigo, de um parente. Você olha assim, você vê distintamente, né? Bem distinto. Você vê assim aquela pessoa vem à sua mente. Ela vem de uma forma assim tão espontânea que você não está pensando nela, ou você não está pensando naquela tapera véia, você não está pensando
naquela pessoa que morreu. Você não está pensando em nada. Entendeu? E de repente, vem à sua mente aquela pessoa e você a vê assim, bem distinta, né? Você vê ela assim, bem nítida, aquela imagem, né? Como eu, por exemplo, agora com os olhos fechados agora, ó, eu consigo ver, ó, algumas imagens, né? Então a gente começa a ver também assim, alguns pulsar, né? Às vezes a gente começa a ver alguns pulsar como se fossem uns flash, como se fosse um vagalume, né? Para lá, para cá, assim. Só que você com os olhos fechados, né? Aí Kardec pergunta assim: que aí? O que é isso? Bons espíritos? O que é isso? Efeito de visão ou de imaginação nossa, bons espíritos? Olha só como Kardec é esperto, hein? Bons espíritos, isso é efeito de visão ou de imaginação? Porque pode ser uma visão, como pode ser também uma imaginação. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de vidência, claravidência, porque pode ser que aquilo ali tudo não passa-se de uma imaginação, né? Então, olha só o que os bons espíritos respondem. Às vezes parece que nós estamos um pouquinho rápido, mas não é não. É porque é coisa muito simples aqui. Gente, isso aqui é a mesma coisa de tirar pirulito da boca das crianças. Coitadinho deles. Olha o que os bons espíritos respondem. Estando entorpecido o corpo, né? O espírito trata de desprender-se. Então você entende. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se. Transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Entendeu? Então, olha só para você ver como que o processo é complexo. Por quê? Porque ao mesmo tempo, nós temos que reportar a pergunta de Kardec. Porque Kardec disse assim, ó, perguntou assim, ó, doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, quer dizer, o caboclo ou a caboclinha ainda não adormeceu. Então, se ele ainda não adormeceu, você entendeu? Ele ainda não se desligou, né? Ainda não afrouxou ali os liames, ainda não afrouxou a alma ainda não afrouxou do corpo físico. E ainda tem aqui, ó, se nós formos analisar dessa forma, olha só para você ver. Estando entorpecido o corpo, né?
que no caso não encontra entorpecido, né? O espírito trata de desprender-se. Não é o espírito que se desprende. É a alma. Então, nós temos que fazer uma análise, tanto na pergunta quanto na resposta. Porque os bons espíritos estão respondendo de uma forma que quase não tem nada a ver com a pergunta. Só que isso é uma pegadinha. Por quê? Porque olha só para você ver. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, o caboclo ainda não adormeceu. Aí os bons espíritos vêm e dizem assim: estando entorpecido o corpo ainda não está entorpecido. O espírito trata de desprender, não é o espírito que trata de desprender, é a alma. A alma trata de desprender-se. Então o corpo encontrando-se entorpecido, que não é a situação a qual Kardec fez a pergunta, porque onde ele fez a pergunta, o corpo ainda não adormeceu, e na resposta, os bons espíritos estão tratando de uma situação estando entorpecido o corpo. Aí vai por minha conta agora a alma. A alma trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então, obviamente, se a alma estivesse desprendida, afrouxada, nesta situação que Kardec narra no caso, na pergunta, interroga na pergunta, obviamente seria o sonho. Essa situação que Kardec narra, ela não seria efeito de visão ou de imaginação. E sim, já entraria noutro patamar, que seria o sono, que seria o sonho, aliás. Porque visão é uma coisa, imaginação é outra coisa. E sonho também é uma outra coisa. Deu para você entender? Cada um é cada um. Por isso que o processo é relativo. Por isso que é complexo, né? Parece que é difícil, mas não é difícil, não. É facinho, facinho. Agora nós vamos para o próximo vídeo.